Nós temos falado sobre viver no novo de Deus, baseado em Jeremias, no capítulo 33, verso 3. Lembra-se do texto? Clame a mim e eu responderei, e direi coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. E temos insistido nisso nos últimos 3 domingos, que Deus gostaria de revelar-se a cada um de nós no que tange à vontade dEle, no que tange ao propósito dEle para a vida de cada um de nós. Mas há uma barreira grande nesse sentido, porque a gente fica resistindo talvez de não ter aí uma revelação efetiva da parte do Espírito Santo, até para nos proteger de Deus, né? Porque o que Deus vai arrumar para mim? Para onde Ele vai me mandar? O que Ele quer que eu faça? Será que Ele quer mudar a minha cabeça? Com certeza Ele quer te tirar da área de conforto e vai fazer tudo isso, amém? E é bom demais você, em nome de Jesus, acatar o que o Espírito deseja para a tua vida, porque isso é sinônimo de revelação, e Deus vai revelar coisas boas para ti. Nessas 3 semanas nós falamos então de vidas renovadas, baseado em 2 Coríntios, do capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Nós somos transformados de glória em glória, louvado seja o nome de Jesus. E isso carece de uma renovação diária. Louvado seja Deus por isso. Nós aprendemos primeiro sobre esse poder do agora. O que a gente tem que fazer com o passado? Deixar ele para trás, baseado em 2 Coríntios 5,17. Que Deus não tem prazer na procrastinação. Ninguém aqui pode ser discípulo do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não. Temos que ser discípulo de Jesus Cristo. Então, filho de Deus, servo de Deus, não empurra a vida com a barriga. Não vai procrastinando, ele faz aquilo que tem que ser feito no tempo que Deus pede para ele. Aleluia, irmão. Em nome de Jesus. E Deus tem prazer na prontidão. Eu dei exemplo quando preguei sobre essa passagem, sobre os bombeiros, né? Eles já dormem lá vestidos e pula dentro da bota, já desce do cano, vai se amarrando, já agarra no caminhão, vai embora. É gente que está preparado para acatar o sinal, né, de risco de vida em algum lugar, então ele vai lá de prontidão e assume. Os filhos de Deus precisam ser assim. Precisa andar antenado, ligado para aquilo que Deus deseja fazer na vida dele e a partir da vida dele, amado. Amém? Fica ligado, fica de prontidão. Deus pode te usar de uma maneira milagrosa, poderosamente na vida de alguém. E Deus deseja fazer isso. Você precisa crer que Deus quer usar você poderosamente. E Ele vai usar em nome de Jesus. Nós falamos que esse poder de renovação diária, ele vem através da definição de um modelo. Nós não podemos sair pegando referências aí no mundo, né? A referência nossa quem que é? Jesus. Falamos do preço da renovação baseado em Romanos 12, verso 1 e 2. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas devemos transformar nossa mente. Em nome de Jesus, não podemos nos amoldar a esse mundo. E há um sacrifício diário. Esse é o sacrifício que Paulo fala. Esse negócio de evangelho fácil, barato, não existe. É um sacrifício de vida, é consagração diária, em nome de Jesus. Falamos do poder da renovação diária, baseado em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, verso 7. É o Espírito Santo que faz com que essa transformação se efetive na nossa vida. Amém, irmão? Fazendo com que a nossa mente carnal, a nossa natureza terrena, vá se extinguindo e comece a surgir uma nova criatura, que nós chamamos de homem espiritual. Homem que pensa com a mente de Cristo. E é fundamental nós entendermos isso. Na segunda palavra, nós falamos sobre novos desafios e o que fazer para superá-los, baseado em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E nós aprendemos aí a vencer os desafios que Deus nos proporciona. Primeiro, sendo corajoso, não tendo medo. Palavra que Deus dá para Josué. Seja forte. Depois ele fala para Josué, seja forte e corajoso, seja muito corajoso. Amém, irmão? Seja muito, porque a obra de Deus se faz com coragem. Eu falei na oportunidade que Deus não chama frouxo. Não chama, gente. Se chamar, muda o cara para cara bom, né? Bicho que vai lá e pega no arado e fala, eu vou terminar esse serviço aqui. Amém, irmão? É gente obstinada a vencer. Não é gente que retrocede, porque a Bíblia não se agrada daqueles que retrocedem.
Para que você vença esses novos desafios, é preciso andar sob o poder de Deus, porque isso não é força do braço. Nós citamos o Pentecostes, em Atos 1, verso 8, quando o Espírito Santo encheu aqueles homens e esses homens mudaram a história. Louvado seja Deus. Se esses homens mudaram a história, será que Deus não pode usar a gente para mudar pelo menos a nossa família? Amém? A nossa família. Fazer dela uma bênção. Fazer da nossa esposa uma esposa feliz, contentada em alegria. Uma mulher cheia da unção de Deus. Seus filhos, exemplos de discípulos de Jesus. Amados, se nós começarmos por aí, nós vamos revolucionar o mundo. Em nome de Jesus. Amém? E por fim, confiar no cuidado de Deus. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, né? Ele fala de equilíbrio, em algumas outras versões, moderação. Essa palavra tem a ver com estabilidade de mente. É alguém que passa pelo fogo e pela adversidade, mas não muda a sua maneira de pensar. Ele tem a mente firmada e na convicção de que quem cuida dele é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus é fiel para levá-lo a bom êxito, independente de circunstâncias e adversidade dessa vida. Ou seja, ele não sucumbe em meio às provações dessa vida. Ele tem convicção de que Deus vai cuidar dele e cuida mesmo. E hoje nós vamos falar de dentro para fora, baseado na terceira carta de João, no versículo 2, que diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Amado, acima de tudo, isso na outra versão, Almeida Revista Atualizada, amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vamos ter uma palavra de oração em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, é a tua palavra que vai ser ministrada. E a tua palavra, Senhor, é comparada com a chuva. Ela de fato não volta vazia, ela cumpre os desígnios que o teu Santo Espírito deseja na vida daqueles que a ouvem. Pai, coloca fé no coração da tua amada igreja hoje, por ouvir e ouvir a tua palavra. Faz que no nome santo de Jesus, ó Deus, essa palavra gere uma transformação efetiva na vida do teu povo, e o teu povo saia daqui um pouco mais avivado, um pouco mais, ó Deus, parecido contigo. No nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Amém? Essa terceira carta de João, ela não tem uma teologia profunda. Ela é muito rasa em teologia, ela fala muito pouco sobre teologia, mas ela fala de fatos importantes que os estudiosos resolveram inserir no cânone sagrado. E os fatos são importantíssimos para nós, porque João traz ali alguns ensinamentos que devemos ser capturados por ele, porque refletem o coração de Deus, refletem a vontade de Deus para a vida de homens como Gaio, como Demétrio, que congregavam nessa igreja. Essa igreja tem 3 personagens que norteiam o texto aqui. Nós temos Gaio, nós temos Diótrefes e nós temos Demétrio. Gaio é um homem próspero, é um homem que Deus o abençoou e ele usa essa prosperidade dele, dita pelo apóstolo Paulo, que antes dela ele já o era na sua alma, e Deus usa essa prosperidade que ele carrega no seu interior para usar o apóstolo João para interceder para que ele seja próspero ainda mais materialmente. Porque esse homem hospedava missionários nessa igreja, custeava a sua estadia e os encaminhava para missões, para pregar o evangelho, anunciar o nome de Jesus, colocando os seus recursos para fazer frente às necessidades desses missionários. Diótrefes é um judeu, é pastor dessa igreja, e ele tem algum cisma na cabeça dele e acha que a igreja tem que andar como os judaizantes. Então ele não gosta muito desse negócio dos direcionamentos que o apóstolo João dá para aquela igreja. E ele então costuma excluir aqueles que acolhem os missionários enviados por João. Ele simplesmente fala: se você acolher, você não congrega mais aqui. E é um cara irredutível. Além disso, ele fala coisas maliciosas a respeito do apóstolo. Imagina você, um pastor chamado Diótrefes, de uma igreja que eu nem sei onde fica. Os estudiosos não sabem localizar muito bem onde fica essa igreja. Com certeza, talvez seria um pastor igual a nós, assim, que na rua São José, né, com pouca relevância no mundo espiritual.
e falar mal do apóstolo João, aquele que Jesus amava. Ou seja, desde os primórdios da igreja nós temos gente insensata dentro dela. Dentro dos primórdios da igreja tem gente que não sabe o que fala pelos cotovelos. E esse homem, além de falar mal, coisas maliciosas do apóstolo, impede a palavra de Deus de ser propagada, tentando proibir Gaio e tentando proibir Demétrio. E o apóstolo João, ele exorta de uma maneira positiva a Gaio, falando assim: não seja cometido desse mal, porque esse homem não tem amor, e quem não tem amor, não tem Deus. Não tem Deus. Sabe por que João fala assim? Porque quem impede essa propagação da palavra não pensa naqueles que vão ser ganhos e libertos da mão de Satanás. Age egocentricamente. Um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus não pode pensar isso. Quando nós ofertamos, dizimamos, ou então trazemos uma oferta a partir de um apelo, em função de uma missão, nós estamos propiciando que essa palavra seja propagada para que vidas sejam ganhas. Amém, irmãos? E nós precisamos viabilizar a obra de Deus com os recursos que Deus nos deu, não só financeiro, mas também todos os dons que Deus tem dado a cada um de nós precisam ser exercitados por nós, amados. Com muita liberalidade, muita generosidade, não pode ser restringido em hipótese alguma, a partir do nosso conforto, a partir das nossas ambições, não pode ser comprometido pelo viés do meu coração e dos meus desejos. Ele precisa estar submisso ao poder que há no Espírito Santo de Deus, na vontade de Jesus Cristo expressa na salvação que Ele deu a mim e você, que é de irmos pregar o Evangelho a todas as nações e fazermos discípulos, amados. Amém, querido? Nós precisamos pregar o Evangelho, sem reservas, com muita liberdade para exercer os dons que Deus nos deu, sem timidez, sem bloqueio, no nome de Jesus. E nós fazemos isso, exercitamos isso a partir do culto que nós oferecemos do Senhor, da celebração que nós apresentamos na presença dEle. É o espaço para nós sermos espontâneos, é o espaço para apresentarmos a nossa vida como sacrifício vivo, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 12. Nossos cultos deveriam ser muito mais avivados do que são, não no sentido de barulhento, não no sentido de espalhafatoso, mas no sentido de presença de Deus, de unção, de cura, de livramento, porque há isso tudo aí na sua vida. Amém? Porque assim aprove Deus fazer. Louvado seja o Senhor. O apóstolo João, na pessoa de Gaio, denota que prosperidade deve acontecer de dentro para fora. Amados, a pergunta que nós temos que fazer é se a nossa alma, emoções, sentimentos está pronta para hospedar a prosperidade. Porque muitos de nós invertemos esse negócio. Nós olhamos aquilo que nós queremos possuir, queremos alcançar, almejamos para os nossos filhos, mas não nos preparamos no nosso mundo interior para hospedar essas coisas. Aí nos chega a prosperidade e a cabeça vira. Normalmente o que acontece? É um desastre. A pessoa vira as costas para o reino, vira as costas para aquilo que o Espírito Santo deseja fazer e vai aproveitar a vida. Vai curtir a vida, vai fazer suas viagens. Eu ouvi um casal, não convertido evidentemente, numa entrevista na TV, que estava falando do fenômeno que está acontecendo hoje, que o pessoal está programando, planejando as suas próprias viagens. Não estão buscando mais as agências. E isso tem mudado muito de uns tempos para cá. 70% busca planejar a sua própria viagem, 30% estão ficando nas agências. Coitado das agências, né? Hoje as facilidades são muitas. Essa questão online aí está facilitando muito isso. Aí eles disseram: nós já temos programado viagem para tal, viajamos tal. Eu fiquei olhando aquela situação e já vão para o carnaval agora em Jamaica. Alguém viu essa reportagem? Não, né? Precisa ver mais reportagem, irmãos. Precisa ver mais, hein? Para ficar antenado no que acontece no mundo aí. Amados, tem crente que faz isso. Planeja a vida de um tal jeito. Departamentaliza a sua vida. E eu já trabalhei com gente assim. Muito organizada, mas tem tudo. É o pneu do carro, é a viagem, é isso, é aquilo, tal. Mas e onde fica o Espírito Santo nisso? Está tão programado que não tem espaço para Deus. Eu fui pregar numa igreja dos Estados Unidos, me deram o cronograma do culto. 1 minuto para isso, 2 minutos para aquilo. Aí falou: pastor, o senhor precisa se encaixar aqui.
Eu ia pregar em 5 cultos naquela igreja, tem 5 cultos a igreja, uma igreja de 7.000 membros. Aí eu olhei e falei, Jesus Cristo, não dá para furar nada? Ele falou, não dá, tem que ficar aí. Eu falei, mas se o Espírito Santo resolver, ele falou, ele vai ficar esperando. Irmão, será que no culto aí da nossa existência, a gente deixa o Espírito Santo esperando até a gente resolver as nossas pendengas? Será que eu não enrijideci de uma tal maneira a minha vida espiritual que eu não percebo que o Espírito Santo está intercedendo com gemidos inexprimíveis, falando o meu nome, falar, servo, vai me servir, meu servo. Eu tenho um propósito bacana para fazer em você e através de você. Sai dessa rigidez, sai desse foco, seja capturado por aquilo que eu te ganhei para fazer. Sabe, amados, nós precisamos tomar uma decisão hoje, nesse culto, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos sair daqui capturados por essa firme convicção de missão. Eu vou ganhar vidas para Cristo. Eu vou ser usado em poder pelo Espírito Santo de Deus, com muita liberalidade no Senhor, com muita generosidade. Eu vou abrir mão das minhas questões pessoais. O exemplo que o Jefferson deu dessa mulher abnegada, que entregou a vida dela, irmão, é um exemplo extraordinário para a nossa vida no que tange a exercitar nossa vocação em Cristo. Temos que desenvolvê-la com temor e tremor no Senhor. Porque Deus conta contigo, pôs o Espírito Santo na sua vida e te deu dons, e Ele espera que você faça bom uso disso, no nome de Jesus Cristo. Primeira coisa que eu gostaria de te aconselhar é o que Gaio tinha na vida dele. Seja verdadeiro na prática da verdade. O texto que nós lemos na NVI, ele vai usar outra palavra, fidelidade no lugar da verdade, mas a revista atualizada usa verdade também. Ele diz assim, muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, leia, verdade, que a palavra é aletheia no grego, de como você continua andando na verdade. Quem é que está falando a respeito de Gaio? Algumas pessoas. Amém, irmão? Louvado seja Deus! Que Deus comece a levantar homens no nosso meio e pessoas no nosso meio que recomendam seus irmãos. Gaio não é presbítero, Gaio não é líder, Gaio não é pastor, ele é um membro da igreja. Mas é um homem que exercita o sacerdócio santo na igreja. É um homem que se disponibilizou a fazer aquilo que era orientado pelo apóstolo João. Ele é discípulo de João. E ele põe em prática esses ensinamentos, a ponto das pessoas olhar para ele e falar assim, esse homem é fiel, é verdadeiro para com a verdade. É um homem que fala e vive. Não é um homem que fala, mas não vive aquilo que diz, crê. É um homem que crê naquilo que ele pede para os outros crerem. Não há falsos caminhos, não há coisas aqui que você pode olhar e falar assim, esse cara está disfarçando alguma coisa. Não. Ele vive a verdade, amado. Ou de verdade a verdade da palavra de Deus. E nós precisamos viver de verdade a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que te transforma, a palavra de Deus é que te cura, a palavra de Deus é que te instrui, a palavra de Deus é que te corrige. Nós não podemos fingir ser uma coisa que nós não somos. Eu disse pela manhã, quero repetir que eu adoro, eu amo a igreja que eu congrego. Essa igreja, amados, na caminhada, ela faz o coração das pessoas brilhar. No sentido de acontecer aquilo que elas são. Esse é o lugar da gente acertar e da gente errar. Amém, irmão? E quando nós erramos, há uma decisão nessa igreja. Aqueles que estão mais tempo comigo, nós desistimos das pessoas que erram aqui dentro, irmãos? Não. Mas nós somos condescendentes no sentido de coadunar com o erro com essas pessoas. A gente é assim, põe a mão na cabeça e fala, vai, continua pecando. Não. Nós também não disciplinamos de uma maneira severa, no sentido de expor. Já foi um tempo que eu era muito doido, não tinha conhecimento, era um rapaz novo, assumi a igreja sozinho, vim do militarismo. Né? Até a pastora que passou a igreja para nós, o casal pastoral, disse, você parece um general na frente da igreja. Que era assim.
Eu sabia mandar e dar ordem de comando, mas aprendi, no nome de Jesus, que a igreja não se move dessa maneira. Eu louvo a vida da igreja nesse sentido, porque poucos acertam por esse caminho. Mas eu gostaria muito, em nome de Jesus, que nós começássemos a pensar num avivamento e buscar esse avivamento para que essa igreja se expanda. Porque, amados, as igrejas estão carentes de gente que segue verdadeiramente a palavra da verdade. Eu posso aqui hoje pegar a minha vida e a vida de alguns pastores que andam comigo aqui há muito mais tempo, de líderes, como exemplo de reputação, exemplo de gente que tem um caráter libado, que anda na presença de Deus e não tem dado mau testemunho no seu caminhar. E vocês precisam ser capturados por isso, porque isso é condição sine qua non para que você seja um homem próspero na alma e também materialmente falando. Deus precisa encontrar essa decisão de você não envergonhar o nome de Jesus Cristo. Eu disse pela manhã, a minha oração sempre foi essa, a minha esposa sabe. Se eu tiver que trazer escândalo para o Senhor, para a vida dos mais fracos, eu prefiro que Ele me leve. Sabe, me leve embora, porque é melhor você partir dessa terra do que servir de pedra de tropeço para as pessoas. Então precisa levar muito a sério isso, porque isso é o desejo de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Palavra de Deus, a Bíblia fala que um dos papéis dela é nos purificar. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que acontece na cena ali, naquela fato do lava-pé, Pedro lá, turrão, cabeçudo, não, Jesus, você não vai lavar meus pés, não sei o quê, isso é papel de escravo, não sei o quê, lá, sei lá, o papo que ele leva com Jesus, e Jesus fala, se eu não lavar seu pé, você não vai ter parte comigo, rapaz. Ele falou, então lava o corpo todo. Ele falou, rapaz, você já está purificado pela palavra que eu vos tenho dito. Aleluia, irmão. Palavra de Deus nos purifica, amado. Palavra de Jesus, quando é encarnada e praticada, no que você não é só ouvinte, mas põe em prática, ela te purifica. Purifica teus pensamentos, purifica tuas emoções, trabalha no teu coração, coloca em ordem as prioridades de Deus na sua vida. Esse é o papel da palavra de Deus na nossa vida, e ela é viva por isso. Porque enquanto papel é palavra morta, é letra morta, eu preciso observar ela. Amém, irmãos? Citei pela manhã de que Deus traçou um caminho estreito. E nesse caminho Ele colocou muitas pessoas transformadas pela palavra de Deus. E você vai passando perto de um, e você, como é que é? Eu era um marido horrível. E agora? 10. A esposa responde, ele não. Oxa. Era hora de falar assim, amém, glória a Deus, aleluia. As mulheres estão demorando para pegar, né? Hã? Não, obrigado, Senhor, ter transformado esse coco. Né? E vice-versa. Lá em casa o problema era eu. É verdade, a Tina sempre foi mais bacana, tal. Eu parecia um Rottweiler, um cara reativo, bravo, inadequado, complicado. Gente, você não sabe o que é um problema. Olhasse para mim, você ia ver um problema. Pastor Domingo Alves, aqui da Igreja Batista, ele era meu professor. E ele disse para mim, um dia nós fomos jantar com um casal, eu e minha esposa, e ele e a esposa dele. E ele disse para mim, Laércio, eu vou te falar uma figura que eu tinha de você no seminário. Você parecia um Rottweiler numa corrente curta. Você avançava, mas a corrente te segurava. Olha a imagem que o cara tinha de mim. Você imagina como eu cheguei na igreja. Então Deus tem poder para transformar. A minha esposa está feliz hoje, graças a Deus. Ela fala, sabe que eu te amo mais hoje do que no passado? Não é bacana isso? E hoje que eu não tenho todo, né, corpo de quibe, não está mais, né, bonitão. Por quê? Há uma transformação de dentro para fora. Deus pouco se importa para o exterior. O exterior não vale nada, né, Felipe? Prega cada peça, né, velho? Família, todo mundo ficou apavorado. O exterior é assim, ele é frágil, ele é temporal, não vale nada, amado. Isso aí vai ser revestido de um corpo incorruptível na ressurreição na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, na ressurreição dos mortos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Promove a fé, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem que você está ouvindo falando hoje aqui?
É o pastor, né? Vocês estão ouvindo a palavra de Deus sendo ministrada. Por isso que eu falo assim, você pega e, aleluia, vai lá e confere na Bíblia. Está lá exposto no quadro, anota, bate foto, leva para casa. Fala, pai, eu quero isso na minha vida, em nome de Jesus. Porque eu quero dar vida a essa letra. Isso vai acontecer através da minha decisão. Aleluia, irmão. Louvado seja Deus. Segundo, seja fiel no ministério. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. Está lá a definição da palavra grega, e ele está falando de fidelidade no ministério. Deus é exigente, né? Deus é muito detalhista. A turma acha que de repente Deus não olha. Fidelidade sempre vai ser testada. Vamos dar uma olhada aqui. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Deus é detalhista. Deus gosta de ver o que você faz quando você está sozinho e quando você desenvolve uma responsabilidade que Ele confiou nas suas mãos. Como é que você vive os detalhes dessa missão? Ele ficou ali em frente ao gasofilácio esperando alguém aparecer, com certeza ele já sabia que ia ter um testemunho maravilhoso naquele dia, e vem essa mulher e fala assim, tudo que eu tenho, estou colocando aqui, a minha vida nas tuas mãos. De vez em quando a Tina, dá uma força, Tiro, raramente ela faz isso. Eu falei que tem uma TV em cima do móvel lá em casa, e eu passo e debaixo do pé onde ela fica, eu não levanto. E isso me pega depois, porque acabo voltando para tirar o pó debaixo do negócio. Quantos de nós não fazemos isso com a vida? Dá uma carioca na vida. Hã? A gente entende que precisa fazer uma faxina na casa. Hã? Quando você faz isso, logo deve tem jogo. Ele arruma jogo quando não tem. Hã? Tem gente que cai fora. Mas todos nós sabemos a hora que precisa uma faxina na casa. Sabe ou não sabe? Sai pegando as coisas, não sai pegando? E sai reclamando, ô menina, deixa isso aqui, ô bem, ajuda aí, né? Está tudo empilhado lá no canto. Como é que chama aquele negócio que a gente tem no quarto que empilha a coisa lá? Mancebo. Aquele negócio, eu coloco tanta camisa e calça, de repente ele cai no meio da noite, plá, no chão. E ela fica brava, gente. Fica brava. Sabe que essas coisas acontecem na nossa vida? A gente sabe que precisa fazer uma faxina, mas opta por uma carioca. Hã? Faz uma coisa por cima, só para aparecer. É verdade ou não é, irmãos? Nós estamos sendo admoestados pelo Espírito Santo que essa fidelidade, esse detalhe de Deus acontece ainda hoje. E Deus só separa para o ministério pessoas que têm esse critério dentro da alma, fazer o melhor para Deus. Amém? Estando em frente aos olhares, em frente a uma plateia, ou sozinho, é preciso doar o seu melhor. E Deus leva isso muito em conta. Eu vi um testemunho do Jorge Linhares, há muitos anos atrás, de que o pastor da igreja chamou eles para limpar a luminária da igreja. Ele mais um grupo de jovens, e no final o grupo de jovens sumiu tudo, só ficou ele lá dentro. E o pastor veio e falou, o que está acontecendo, Jorge? Cadê os outros? Ele falou, não sei. E você, está faltando uma, ainda eu vou limpar. E ele disse, eu acabei assumindo a igreja com um pastor. Sabe, amados, Deus gosta de detalhes. Ele gosta de ver se você se alegra com as pequenas coisas. Deus não gosta de vaidosos. Deus não se apraz com pessoas que têm o coração inclinado para esse negócio de reconhecimento humano. Deus procura servos que o sirva como Davi o servia, arriscando a vida para combater um leão, um urso, mas para cumprir a missão que Deus havia dado na vida dele através do seu pai Jessé. Deus quer que você também seja capturado por isso, por esse estilo de vida, por esse viés espiritual. Seja zeloso pela obra do Senhor. Seja zeloso por aquilo que Deus pede para você fazer.
Olhe para a tua esposa e para os teus filhos, porque eles vêm de Deus, são um presente, uma herança que Deus te deu. Seja zeloso pela sua família. No nome de Jesus, cuida bem. Faz com que eles reflitam a graça de Deus através da sua administração na vida deles. Amém, amados? Viva o sacerdócio santo lá dentro e você vai ver como Deus vai transformar. No trabalho missionário, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. É pessoas que colocam o seu dom em prática, colocam Deus como sendo a sua agenda e procuram trabalhos e oram para isso, para ter tempo, para servir a Deus, para fazer com que o seu trabalho reverta para a glória de Deus. Quando Deus encontra homens assim, Deus envia eles, amado, para ser bênção para a vida de toda e qualquer pessoa. Amém? Em nome de Jesus. Eu não nasci como pastor de igreja. Aliás, eu nunca pensei em ser pastor de igreja. Nós pensávamos em servir o Senhor na igreja, mas nunca como pastor. Minha esposa, no início, não acreditava muito na nossa transformação. Aliás, nós tínhamos muita confusão em casa. Porque eu queria ir na igreja, aí tinha festa, né, Orlando? Tinha muita festa naquela família, tem festa até hoje. E ela falou, vamos para a festa. Eu falei, que festa, irmão? Vamos para a igreja. Pô, eu estava experimentando um rema de Deus, uma transformação efetiva. Eu tinha parado de beber, não fumava mais. Era só glória, amado, só vigília. E de repente ela queria me enfiar nas festas. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher não converteu, não é possível. Mas é verdade. Passado alguns anos, ela começou a propagar os meus serviços para os conhecidos. Eu contei pela manhã que nós morávamos na chácara aqui no Portal dos Ipês, a chácara que era do Jean André, e ele nos emprestou a chácara para morar um tempo lá, e morava um vizinho no fundo. Ela foi no mercado e conheceu uma mulher que estava falando da dificuldade dela, que ela tinha em relação ao marido que estava com câncer. E esse homem já tinha perdido o olho, perdido essa face aqui, cortou um pedaço do osso dessa face, e esse lado ele não tinha, estava tudo carcomido já. E ele mantinha um pano na frente do rosto. E ela falou, não, eu gostaria sim que seu marido fosse lá. E eu fui lá. Cheguei lá, o cara me olhou com um olho só, é verdade. E eu achei esquisito aquilo, uma cena deprimente. E ele falou, eu te conheço. Eu falei, você está brincando? Te conheço. E você me conhece, meu nome é Valdeci. Eu fiquei pensando, eu sou ruim para guardar essas coisas de muito tempo. Aí ele me falou onde morava, eu lembrei do homem, um cara forte, robusto, mas estava magro, muito debilitado pela enfermidade. E nós começamos a trabalhar com o discipulado com o Valdeci, meu amigo de infância. Uma determinada noite ele acordou gritando, porque passou um caminhão no sonho dele, e um rapaz em cima do caminhão jogou um saco de sal. Falou, pega! Bateu no peito dele e ele fez, ai! E ele falou, você está purificado. É benção. E ele ficou gritando à noite, a mulher dele foi lá, o que foi, Valdeci? Ele contou o sonho, chama o Laércio, eu quero contar para eles. E nós depois fomos visitá-lo para ver o que tinha acontecido. Ele falou, Laércio, fala para mim, Deus curou eu dessa enfermidade? E eu sabia que o Espírito Santo tocou lá no fundo do meu coração, falou, salvei ele. Eu vou levar ele para a glória. Amado, eu virei para ele e falei, Deus fez muito mais que isso, você vai ver. E você vai provar disso. E ele se alegrou. Passado algum tempo ele veio a óbito. Não foi muito tempo disso, não me lembro aqui para mensurar. Mas olha o que acontece quando um crente, um homem, uma mulher de Deus está atento para servir a Deus com zelo, para disponibilizar os seus dons. Deus salva um homem de um tormento sem igual. E dá para ele a experiência da salvação, porque alguém decidiu ser usado por Deus. A pergunta que o Espírito Santo tem para mim e para você: você está disposto a ser usado pelo Espírito, amado? Pois se você estiver disposto, esteja certo de que Deus vai levar ao seu encontro pessoas assim como o Valdeci, que precisam de você. Precisam, em nome de Jesus, que os filhos da luz sejam manifestos e opere neles o milagre que há na tua vida. Você é habitado pelo Espírito, aleluia? Louvado seja o Senhor. Terceiro ponto, sirva o próximo por amor. Olha o que diz esse texto. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor.
Olha, não só falaram a respeito da fidelidade, agora falaram do amor. A igreja recomenda Gaio. Fala, esse homem é um homem que ama o próximo. Porque a vida dele é para o próximo. Você fará bem em os encaminhar na sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma. Nós já falamos um pouco sobre o amor ágape aqui da semana passada, não vamos repetir. Mas o que ele está dizendo é que João enviava homens que saíam por causa do nome de Jesus. Amados, não era por causa do nome deles, não era porque ia ganhar uma oferta, não era porque ia vender livro, não é porque ia vender uma palestra, não é para ser reconhecido e postar no Instagram, no Facebook. Esses homens saíam só e tão simplesmente por causa do nome de Jesus. Há uma distorção da questão de igreja hoje que dá até medo quando você para ver. Mas no nome santo de Jesus, eu creio que há remanescentes ainda nessa terra, gente que está aqui vivendo só para fazer a vontade do Espírito Santo de Deus, propagar o nome de Jesus Cristo, nome que tem todo o poder, nome que salva, nome que liberta, nome, amado, que transforma a vida de qualquer pessoa. Esses ainda estão andando aqui por essa terra, e eu creio, em nome de Jesus, que alguns de vocês estão sentados aqui, se não todos, gostaria eu de crer, no nome de Jesus Cristo. Nós não temos que pregar o Evangelho por motivação qualquer nesse mundo, tão simplesmente propagar o nome de Jesus, tão simplesmente fazê-lo para a glória de Jesus, porque isso me pesa, nos pesa. Foi para isso que Jesus nos comprou na cruz. Não foi para ficar pintando de bonzinho, de intelectual, de teólogo, de bom, de sei lá, bom empresário e próspero. Amados, gozar a vida você vai gozar lá na eternidade. Lá você vai ter descanso. Aqui é arado. Aqui é trabalho. Deus ainda dá férias de vez em quando, não dá? Dá, Ele é generoso. Ele vai te recompensar. Mas coloque em prioridade, em nome de Jesus, a sua missão, porque isso é sinônimo de amor. Gostaria de falar sobre o amor de Deus. Olha o que fala o amor de Deus. As pessoas falam, é graça, é graça. Deus é exigente, amados. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que? Me ama, tá? O amor atrelado a quê? Obediência. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Gente que não obedece a Deus não tem revelação, não tem o amor de Deus neles. Eu fico entristecido de às vezes ver alguns irmãos que entram num momento da vida de desobediência, não só a Deus, mas também a seus líderes, também a sua própria família. Amados, racha com aquilo que Deus já imprimiu na alma dele. Racha com a própria família, racha com aqueles que ama. Tenho falado para a igreja que eu estou fazendo um trabalho bacana, emocional, através da igreja da cidade, que chama 30 Semanas, com vários pastores no Brasil. E ali você abre o teu coração. E na 18ª semana eu abri uma área da minha vida que é rejeição. Né? Eu me sinto rejeitado às vezes. E na igreja, quando as pessoas, depois de anos, olham para você e viram as costas, sem mais, sem menos, pior. A exemplo de Diótrefes, fala coisas maliciosas ainda da gente. Coisa pesada. Rapaz, você não sabe como dói esse negócio de mim. Como que isso é difícil eu trabalhar dentro da minha alma. E quando eu fui partilhar com os pastores, e era lá um monte de pastor lá aparecendo as carinhas deles, eu falei, Jesus Cristo, vou lá. Embarguei a voz e comecei a chorar. Contei hoje para a liderança. Porque eu sofro disso desde criança. E a igreja tem a especialidade de aguçar esse negócio na gente. É um negócio impressionante. Sabe, amados, é preciso você ser obediente àquilo que Deus deu para você como missão. Você precisa olhar para a tua esposa, para os seus filhos e falar, essa é a missão de Deus na minha vida. Amém, irmão? Não só servir com zelo, mas amar essa família. Aleluia. E outra, essa família é a base de tudo aquilo que Deus vai dar a você como ministério. Se você não tiver ajustado lá dentro,
você não vai desenvolver nada de bom aqui fora. A transformação e a prosperidade não vem de dentro para fora. O chamado do Evangelho também é de dentro para fora, é da família para a igreja. É muito importante você entender isso, em nome de Jesus. Quem ama a Deus tem que ser obediente. Santidade. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo o que parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Aqui a santidade está atrelada a Deus. Nós devemos ser santos como Deus é santo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, Deus é exigente na questão do amor. Amor ao próximo, na prática. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uma das coisas que eu falo sempre para os líderes da igreja: você ganha vida para Cristo? Quem é seu filho espiritual? Você tem ganho vida para Cristo? Amado, se não está ganhando vida para Cristo, é um sinal complicado na vida de um filho de Deus. Você precisa gerar filhos espirituais. Amém? Para você perceber que dói quando você vê ele voltando para o pecado. Quando você vê ele limpo e voltando para a lama. Como a porca lavada o faz, assim a Bíblia denuncia. Ou como o cão que vomita e volta ao vômito. E você fala: meu filho, você não foi criado para isso. Quem gera filhos espirituais geme, ora e começa a experimentar os mesmos sentimentos do Espírito Santo em relação a nós. Exige santidade. Agora essa santidade não é mais em função de Deus, é uma santidade que eu preciso passar para o meu discípulo. É como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, se eu não me engano, sobre o casamento. A mulher crédula santifica o seu marido incrédulo, e assim também os seus filhos. Amém, irmão? É como Jesus orando: eu me santifico para que eles sejam santificados na verdade. Aleluia, irmão? Então, santificação você passa. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Quem ama, corrige. Quando o seu filho faz arte, o que você faz com ele? Bate palma, dá risada? Tem gente que corrige e ri, né? O moleque não sabe se faz de novo ou se deixa de fazer. Mas é verdade, ele fica confuso. É igual aqueles caras que não é muito habilidoso para expulsar demônio. Sai, não, fica, fala teu nome. O cara fala: decide. É mais ou menos isso. Tem casal que cria filho assim, o cara fica perdido. Amados, em nome de Jesus, vai contar piada, esquece do raciocínio, o cara é terrível. Eu preciso aprender a corrigir meus discípulos. Eu preciso olhar para eles e falar: rapaz, esse caminho não orna contigo. Não tem a nossa cara, não tem a nossa identidade, não tem o jeito do nosso Deus, do nosso mestre. Não tem nada a ver com Jesus. Amém, irmãos? Sabe o que a gente faz? Pega na mão do discípulo, fala assim: eu vou te levar lá no pastor. Ou então vem para o pastor e fala assim: pastor, o senhor viu o irmão lá? Ah, não dá, né, irmão? Isso é uma coisa que cansa a gente, é isso aí. É a transferência daquilo que Deus deu para você. Se você viu o seu irmão, quem é que tem que corrigir ele? Você, amado. Amém? O cara vem falar para você assim: ó, sei não, hein? Aquilo ali vai azedar. Eu acho que aquele cara está fazendo caca na vida dele. Está roubando, está adulterando, está fazendo... O que você faz com ele? Verdade, irmão? Vai contar para os outros, irmão? Mas o que a gente faz com ele? Faladores e falatórios. O que a gente faz? Fala para ele: vamos lá no irmão. Eu e você. Amém? Ixi, o amém está fraco, gente. A gente acha que isso é papel de pastor. Não, é de quem ama. Quem ama, fala para o irmão assim: vou aceitar isso não. Nós vamos lá no irmão e vamos acertar isso aí. Mas por quê? É segredo. Segredo o quê? Já contou para os outros. Não tem nada de segredo mais. Se contou para você, já contou para outro. Você tem que pegar o camarada, falar para ele: vamos na fonte. Seja quem for. Ah, mas é o pastor, que se dane, vai com o pastor, agora você vai se ver com o cara.
Não tem problema, mas vamos acertar esse negócio. Porque aquele que ouve não é diferente daquele que fala. É igual, Deus vê como igual. Dá para entender isso? Como é que eu vou admitir meus filhos fazendo intriga dentro de casa? E ele vem e ele fala do irmão, fala, pai, eu surpreendi ele, disso, tal. Bate nele. Que bate nele? O que você fez com seu irmão? Larguei ele lá, pai. Se eu falar, você pega ele no ato. Aí você tem que pegar esse caboclinho e levar lá, surpreender o outro, trazer os dois e disciplinar os dois. Como é que você vê o seu irmão na lama e não tirou ele? Como é que você testemunha o seu irmão se perdendo, se alinhando a Satanás, contando mentira, e você empresta o teu ouvido a ele? Deus não faz separação de um e de outro. Por isso nós precisamos ser firmes nisso. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. E essa santidade o meu discípulo precisa perceber que eu tenho em mim. Tenho hombridade. Eu vou confrontar a pessoa olhando nos olhos dela. E se eu entender que está acontecendo alguma coisa errada, eu falo para aquela pessoa, conserta a tua vida. Porque eu vou cobrar isso de ti, amado. Quero ver você melhor do que você é. Isso o amor faz. O amor não fica coadunando com esse negócio que não presta. Ele corrige olhando nos olhos. É assim que a gente faz com os nossos filhos. É assim que nós deveríamos fazer com os nossos irmãos. Para encerrar, gostaria de pedir vocês ficarem de pé. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, o apóstolo João falando, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então vem um homem de Deus que vai levar o nome de Jesus. O que eu faço com ele? Eu o acolho. Amém, irmão? Vem uma família que vai levar o nome de Deus, eu o acolho. Essa igreja é acolhedora, é ou não é? Ela é tanto acolhedora que até espanta os demais. Fala assim, meu Deus, quanta gente diferente. Que venha em nome de Jesus. Há arrependimento, há um novo direcionamento, há uma disposição de corrigir a caminhada, de melhorar a mente, de aperfeiçoar os dons. Louvado seja o nome de Jesus, amado. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não queremos diótrefes no nosso meio. Nós queremos homem como Gaio. E esse homem é extraordinário. Palavra hospitalidade no grego, receber alguém com hospitalidade. E nós queremos homens, como eu repito aqui, como Gaio. Deus faz prosperar servos que fazem o quê? São verdadeiros na prática? Vamos ser? Vamos viver a palavra? No nome de Jesus, porque se ela ficar no livro e não migrar para o teu coração, não vai acontecer. São fiéis no ministério. Gente zelosa, começa de dentro de casa. Amém, irmãos? Começa a purificar a sua casa, limpa a sua casa, deixa ela bonita e adornada. Em Efésios, vai falar que o papel do marido é apresentar a mulher como diante de Deus? Sem ruga, sem mácula, bonita, amado. Adornada. Mulher que entra assim na glória, com um sorrisão, ó. Você olha para ela e fala assim, que maridão que o Senhor me deu. Tem a cara de Jesus, tem o jeito de Jesus. Me trata bem pra chuchu. Ele me vitaliza dia após dia. E os seus filhos vão aprender com você. Serve o próximo por amor, amado. E são hospitaleiros. Caio Fábio diz que um empresário, dois sócios, estavam com a firma atrapalhada, eles tinham a firma deles num prédio, se eu não me engano, o 5º andar ou o 3º andar, não me lembro agora exatamente, e eles planejaram colocar fogo no prédio para pegar o seguro, para revitalizar a empresa. E aquele homem no dia X entrou na janela, pela janela do escritório, um homem. Não me pergunta como, porque o cara também não sabe explicar. Entrou pela janela e disse para ele assim, não faça isso. Vai morrer muita gente aqui. Vai para o Rio de Janeiro e procura meu servo Caio Fábio.
E ele disse que aquele ser, do jeito que entrou, foi embora. Também saiu pela janela. Anjos visitam ainda pessoas. Amém? Deus olhou para Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir esse povo, é muito sujo essa cidade. Esse povo é imundo. É muito pecado. Mas olharam a Trindade e falaram, nós vamos omitir isso do nosso amigo Abraão. Oh, glória a Deus, aleluia. E eles vão lá conversar com Abraão. E Abraão começa a interceder. Se tiver 100 justos, 50, vai até 5. Olha como que Deus é maravilhoso, amado. Deus passa pela nossa vida para nos instruir daquilo que Ele vai fazer. E às vezes envia anjos. Tem um amigo chamado Justino, ele é pastor, ele é mais velho que eu, ele deve estar na casa dos seus 64, 65 anos. Ele diz que quando era mais novo, 19, 20 anos, foi para o Amazonas pregar o evangelho nas tribos, comeu muito macaco lá, aqueles assam no fogo. Ele falou, Laércio, que é uma coisa ruim comer macaco, coisa horrível. E ele ficou alguns meses lá dentro, mais, se eu não me engano, um ano e pouco. E perdeu a noção da grana. Quando ele vinha voltando, ele parou em Manaus, não tinha mais dinheiro. Ou ele comia, ou ele pagava uma passagem para ir um pouco mais além, mas também ia parar no meio do caminho, com vergonha de pedir dinheiro para os outros. E veio um homem, ele estava sentado no banco lá da rodoviária, e falou para ele, olha, pediu para me entregar isso aqui para você, e é para você esse negócio. Ele pegou um saquinho na mão. Ele falou, o que é isso? Ele falou, olha, quando ele abaixou a cabeça e pegou, era um punhado de dinheiro. O que ele levantou não tinha mais ninguém. Ele falou, quem sabia que eu estava precisando de dinheiro? Glória a Deus, aleluia. Sabe, Deus envia anjos, amado. Sabia que aqui está cheio de anjos ao nosso redor? Porque acampa ao nosso redor. São mensageiros de Deus. Quem dera nós, em nome de Jesus, começássemos a ouvir anjos se manifestar na nossa vida, falar, servo de Deus, Deus tem se agradado da tua vida. Pedro fala que eles se inclinam para ver como é que Deus se move em nós. Reverencia esse relacionamento. Façamos o mesmo em nome de Jesus Cristo. Quero orar com você. Se você estiver com a sua família, eu gostaria que você trouxesse à memória tudo que você tem ouvido nessa noite. Se você não estiver desacompanhado aqui, você vá até um amigo ou uma amiga. Não fiquem muitos. Mas um amigo ou uma amiga, abraça-lhe, seja acolhida, acolhido, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra foi ministrada nesse lugar, para a vida dos Teus servos e servas, daqueles que nos visitam. No nome santo de Jesus Cristo, faz com que essa palavra se torne viva no coração dessa amada igreja que se reúne nesse lugar. Faz com que o passado, ó Deus, não mais influencie na vida dos teus servos. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor comece a operar na vida deles esse milagre maravilhoso. Ó Deus, que o Senhor nos deu como privilégio de sermos igreja, habitado pelo Espírito Santo de Deus. Meu Pai, purifica a mente, purifica a alma. Faz os teus servos, ó Deus, se inclinarem, a adotarem o mesmo estilo de vida dos apóstolos, de Jesus Cristo, e façam prosperarem em todas as áreas da sua vida, Pai. Faz com que essa palavra se caracterize do ir e vir da tua igreja. No nome de Jesus Cristo, Senhor, para a glória do teu nome, nós oramos assim, profetizamos sobre a tua igreja, que ela seja próspera na tua presença. Amém, amado? Deus abençoe. Deus abençoe.